Fala galera, eu sou o Paulo Alencar e você está aqui no Jesus Saver Podcast. Que a mensagem possa edificar o seu coração, possa edificar a sua vida e, como de costume, se possível, ative o sininho de notificação, dá uma curtida aí, compartilha para seus amigos. É necessário que você faça isso para que a mensagem possa alcançar o coração de mais pessoas e o nosso propósito possa se cumprir, levando a mensagem de Cristo para cada um. Graças a Deus, hoje estamos aqui compartilhar a mensagem de Deus com vocês, com uma convidada ilustre aqui, abençoada. É a primeira moça aqui no Jesus Saver Podcast e a nossa querida irmã Laís. Amém, amém. Para mim é um motivo de muita honra estar aqui na companhia desse casal abençoado, porque vocês não estão vendo, mas tem uma pessoa ali por trás, a Aham. esposa do nosso amigo Paulo, nosso Aham. irmão lá da igreja, Amém. e é a pessoa que ajuda, né? Não menos importante, que ajuda muito Glória a ali por Deus. trás. Então tem toda uma preparação e eu me sinto muito honrada de estar aqui participando desse podcast e acompanho todas as publicações que vocês fazem. Glória a Deus. É um privilégio para a gente porque nosso propósito é esse, é de alguma forma fazer com que você que está em casa consiga ter uma direção, consiga criar um rumo, consiga se inspirar. Mas eu entendo que nesses últimos dias não é fácil a vida. Nós temos muitas aflições, dificuldades, batalhas travadas a seguir. Mas quando você consegue enxergar, às vezes, a sua história na vida de alguém e ver que essa pessoa conseguiu chegar no seu caminho, chegar na sua direção, carregando o nome de Cristo, isso é motivador. E a nossa querida irmã Laís, ela acredito que ela tem muito para compartilhar. O Senhor, Deus tem tocado no coração dela, tem dado sabedoria, direção, tem aliado a vida dela e eu acredito que vai ser de muito proveito para a sua vida aí. Então você que está aí, fica aí, não saia, fica à vontade e tamo junto. Vamos que vamos, Laís, vamos que vamos. Amém, amém. É, Laís, obrigado novamente. Olha, uma satisfação. Paz do Senhor Jesus, muito Amém. obrigado. E é uma satisfação ter você aqui. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Eu estava até a dizer com a Laís aqui antes que às vezes eu cito a vida dela como exemplo. Nosso primeiro parágrafo aqui a gente vai estar compartilhando sobre a história da Laís, sobre a direção, porque todos nós aqui, a gente está gravando aqui em Portugal, em Tavira, na cidade de Tavira, aqui em Faro. E a história do imigrante é muito bacana, porque a gente tem uma história parecida e também uma história diferente ao mesmo tempo. Sim, É bacana que eu estava compartilhando com a Andy antes desse podcast, estava dizendo, pô, Andy, você vê, às vezes eu falo da Laís para as pessoas, porque a garra dela, do esposo, Lucas, deles batalhar aqui, sabe, sair da sua terra, porque lá você tem família, eles têm avós, lá tem toda uma estrutura, e você sair da sua terra para ir numa direção, fazer igual Abraão, rapaz, e você conta um pouco aí como é que é isso, a sua história, como é que você parou aqui, a sua sim, fé, o que te motivou, e fica à vontade aí, tamo sim. junto. Então, eu também quero agradecer o convite, né? Nada, irmã. Você não sabe, mas você é uma figura, você e sua família, né? Quando eu digo você, pois eu te conheci Sim, primeiro, sim, pois sim. para quem não sabe, eu e o Paulo já trabalhamos Sim, junto sim, trabalhamos na mesma numa empresa. empresa e eu tinha pouco tempo que eu cheguei em Portugal e ele me chegou para mim com a conversa e falando: "Ah, então como está tudo aqui? Tá conseguindo alcançar os seus objetivos? Tá tudo bem? Tá feliz?" Eu falei: "Ai, Paulo, tô muito feliz de estar aqui, dando uma qualidade de vida melhor para meus filhos, Glória a mas Deus. até hoje eu não consegui achar uma igreja." Ele: "Não?" Eu falei: "Não, aqui não tem. Pra quem não sabe, aqui em Portugal é muito difícil conseguir achar uma igreja evangélica. São poucas e as poucas que tem não são próximas, são bem Sim, sim, bem longe, distante. muito distante, isso mesmo." Então, o Paulo, ele me apresentou o ministério ao qual nós fazemos parte, né, minha família e a família dele. Eu e a esposa dele nos tornamos amigas, se eu posso dizer assim. Os nossos filhos também têm uma amizade e o Paulo me proporcionou isso, né, então eu sou muito grata a Deus pela vida do Paulo. Glória a Deus, glória a Deus. Contando sobre a minha trajetória para cá, eu não deixei lá no Brasil só os meus parentes, eu deixei o sonho de uma vida. Pois lá no Brasil, eu e meu esposo, a gente já tinha conseguido a casa própria, a gente já tinha, a gente já estava num estágio da vida onde a gente já queria já os filhos, porque eu já tinha feito a minha faculdade, eu já tinha construído uma casa, eu já tinha
Sabe o sonho de ter uma casa, ter carro, os bens materiais mesmo. Nós já tínhamos conseguido isso tudo lá. Só que eu digo que eu vim para Portugal debaixo de uma palavra. Glória a Deus. Foi uma palavra de quando meu filho estava no meu ventre, o Senhor me deu. E eu disse para o Senhor que se fosse da vontade dele, se era isso mesmo que ele tinha para a minha vida, a oportunidade, se ele me mostrasse o caminho, eu iria seguir. Então, as oportunidades vieram e eu soube enxergar isso e por isso estou aqui hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Então, para você ver, né, ela, como você disse que não tinha só lá a sua família. Isso daí que é mais difícil de você largar, velho. Você ter ali toda a seu planejamento já executado, já em processo ali, já sendo conseguindo chegar no seu objetivo lá, e você largar por um, sabe, por um propósito, na verdade, às vezes é pisar no invisível, é dar um passo sem saber se vai ter chão. Nós éramos muito prósperos lá. Uhum. É igual, tem hora que meu marido fala, que saudade da minha caminha king size, porque aqui as camas são menores. Verdade. Que saudade disso, saudade daquilo. Dos bens materiais, né? Sim, Porque a sim. graça de Deus está com a gente aonde quer que a gente vá. Então é isso que traz paz para o nosso coração. Mas o início da vida aqui não é mar de rosa, é muito fácil. complicado. Mas se nós tivermos força de vontade, é claro que nós vamos vencer. Porque quem está guerreando com nós é o Senhor. Glória a Deus. Não é as nossas mãos sozinhas que está desbravando essa terra, mas sim Glória a a graça Deus. de Deus sobre a nossa vida. Glória a Deus, é verdade, rapaz. Pra você ver, né? Se largar lá, vir pra cá, é mesmo especificamente pelo propósito, né? Sim. Porque muitas vezes tem pessoas que vêm pra cá com o objetivo de prosperar, mas aí que nem uma coisa que eu sempre digo, até para quem pretende imigrar, sair do seu país, aquele cristão que tá falando, Senhor, para onde eu vou? É bacana ver isso, porque você era uma pessoa que deu certo lá no seu país. Sim. Então, automaticamente, com Deus ainda no coração, é impossível não dar certo. Eu não vim pelo dinheiro, que fique bem claro. Uhum. Pois o dinheiro lá, eu não era rica, claro, mas o dinheiro lá eu já tinha. Sim, né? Eu sim. trabalhava num bom emprego, meu marido também, os filhos já estavam crescendo e tal. Mas a gente veio por outras coisas, que foi, vou entrar nesse ponto. Uhum. Eu mais o meu marido somos casados, vamos fazer 11 anos. Durante 7 anos da nossa vida nós não tivemos filhos. Nós fomos atrás desses projetos, que era a casa, Sim. os bens materiais, né? Vamos dizer assim. Então, quando nós decidimos a ter filhos, agora é a hora. Meu marido falava assim comigo assim, poxa, todos os meus amigos têm filhos, só eu que não, me dá um filho. E eu falava com ele, olha, para ter filho não é assim. Tem uma série de coisas que tem que ser mudadas. E aí eu coloquei alguns pontos para ele, do que eu gostaria que mudasse para a gente poder ter filhos. E a parte dele ele fez essa parte, né? Eu falei com ele que eu ia criar um filho dentro da igreja, Glória a que Deus. para isso ele teria que verdadeiramente aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele, pois eu era da igreja, e ele era uma pessoa que nunca, ele tinha orgulho de falar que eu era da igreja, mas ele não era. E ele nunca disse para mim, você não vai, você tem que ficar comigo, nada disso. Ele me levava até a porta da igreja e deixava lá, eu ia, cultuava, quando acabasse ele estava lá de novo, voltava para me buscar. Mas aquilo para mim era muito pouco, e eu falava, não, Senhor, eu não posso continuar nesse caminho, eu vou ter meu filho debaixo de obediência e não debaixo de maldição. Então, ele aceitou Jesus, depois ele batizou junto comigo, né? Tomamos a decisão juntos. E assim foi. Porém, quando nós decidimos ter o nosso filho, eu tive um filho, né? Eu engravidei, porém eu perdi esse filho. Logo depois que eu descobri que eu estava grávida. Eu fiquei muito feliz, mas eu perdi esse filho. E aí eu falei com Deus, Deus, o propósito da minha vida não é ser mãe? E falando com Deus, e eu não contei, assim, eu não contei pro meu líder espiritual, que era o meu pastor na época que eu estava grávida, e nem que eu tinha perdido. Mas, sabe, eu entendo quando eu leio aquela passagem de Ana, quando ela chegou até a sinagoga, e ela só se humilhava diante de Deus e as lágrimas caíam. Em silêncio, a alma dela chorava. Era assim que eu fiquei quando eu perdi o meu primeiro filho. Pois eu passei por tudo que uma mulher passa para ter o filho, né? Tive que fazer uma cesariana, né? Para tirar uma trompa. E não tive meu filho. Passei a dor, tive que ficar de resguardo e tudo, e não tive o filho.
Então eu disse a Deus, era isso que o Senhor tinha para mim? Eu não blasfemei contra Deus, mas eu fiz muitas perguntas. Uhum. E aí Deus usou o meu pastor da época para me dizer, né, sobre revelação, que aquilo que Deus me tirou não era perfeito e que ele ia me dar um filho perfeito. Glória a Deus. Pois a voz do meu filho, a vida do meu filho, iria ser uma vida de adoração ao Senhor. Glória a Que a Deus. vida dele, pela vida dele, muitos iriam se converter. Aleluia. E que aonde que nós nunca imaginávamos chegar um dia nos 4 cantos dessa terra, né? Ia chegar através da vida dele. E aí e ele falava, eu tô vendo uma coisa de Europa. E falava assim. E a gente não tinha nenhuma pretensão de vir para cá. Nada. E eu disse ao Senhor, e ele falando isso, eu não estava grávida ainda. E aí ele falou para mim, não chores, porque o seu Isaac vai Glória a nascer. Deus. E eu sempre tive a vontade de ter um filho homem. No meu coração, eu só me imaginava tendo um filho homem, sendo mãe de um menino. Então, eu coloquei isso no meu coração e falei com Deus, Deus, se o Senhor me der um filho, porque o médico já tinha dito que eu não poderia ser mãe, porque a chance, pois eu tinha tirado uma trompa, era só de 50% de eu ser mãe. Então, era muito complicado. E eu falei com Deus, Deus, se o Senhor me der um filho, e se ele vier varão, como o Senhor está me prometendo, eu entrego ele para o Senhor. Eu te devolvo ele, Senhor. Eu te entrego ele como um profeta da sua casa. Passou um tempo, né? Eu acho que menos de um ano, eu engravidei, mas com aquela coisa. Eu tinha certeza da minha promessa, mas com medo se eu iria conseguir ou não ter aquele filho, pois eu tinha medo de perder novamente. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, me deu um filho perfeito. Um filho que hoje ele é gentil, ele é amoroso. E todas as pessoas que olham para ele falam que sente paz. Glória a Deus. Até as pessoas que... A gente está num país onde a maioria das pessoas não acreditam em Deus. Uhum. E elas falam, nossa, ele tem uma coisa que... A professora dele mesmo fala, ele tem uma coisa que emana paz. É bom estar perto dele. Ele é uma criança meiga, uma criança sincera. Mas eu sei o que o meu filho tem, que é a presença do Espírito Santo. Pois aquele que me prometeu é fiel para cumprir. E eu, como mãe, eu tenho que estar posicionada para que ele cumpra o que o Senhor, o propósito, né, que Deus confiou a ele. Glória a Deus. Então, foi por isso que viemos para cá e Deus arquitetou tudo, irmão. Tudo. O meu irmão está namorando, né? É namorado de uma menina brasileira, de uma jovem, né, brasileira. E a gente não se conhecia, mas só que aí ela foi me contar a história dela no dia que eu fui a conhecer, e ela disse que ela viveu muitos anos aqui em Portugal, pois o pai veio para conseguir dinheiro, né, para melhorar de vida deles. Ela veio muito criança, com 5 anos, para cá. Só que ela retornou ao Brasil para fazer a faculdade dela de odontologia, e lá no Brasil sairia mais barato para o pai pagar essa faculdade. Foi lá que eles se conheceram e tudo mais. E aí ela me dizendo, eu falei, ai, como que é morar fora? Eu tenho sonhos de morar fora, porque eu não compartilhava com qualquer pessoa o que o Senhor tinha me revelado através do meu filho, pela vida do meu filho. Então, ela falou, morar fora é assim, a vida do imigrante não é fácil, mas é muito bom em questão de crescimento para as crianças, para você que tem filho. E aquilo ali, em momento nenhum, eu pensei que eu iria passar necessidade com meus filhos. Nunca veio isso na minha cabeça. Se eu assim, ai, doida, que eu vou sair com 2 filhos, que eu tenho 2 filhos, né? Um seguido ao outro. Luan, de 4 anos, e o Luiz, que agora faz 3 anos. Então, em momento nenhum eu pensei, como que eu vou sair com um desconhecido? Eu nunca tive esse medo. Na minha cabeça sempre foi dar certo. Glória a Deus. E eu tive uma conversa com ela, eu falei, mas eu não conheço ninguém em Portugal. E ela falou, por que você não vai? E tudo. Eu falei, mas eu não conheço ninguém lá. Ela falou assim, como não? Tem minha mãe e meu pai que ainda estão lá. Se você quiser, eu converso com a minha mãe para ela te receber lá. Glória a Deus. Só que o lugar onde que eles estão é o Algarve. E lá não é como Lisboa, não é um lugar assim que tem muito emprego, não é um lugar que... Mas se você tiver perseverança, dá certo. E eu falei, ué, tá falando com a pessoa que mais passou por coisas nessa vida, então para mim não tem problema. Então, irmão Paulo,
Eu fui e durou durante 2 meses a minha conversa com a mãe dela e com o pai Aham. dela. E eles me esperaram e do nada, sabe aquela coisa que você fala assim, ah, eu não tenho dinheiro pra Uhum. fazer uma viagem não, porque demanda muito dinheiro. Mas vamos dizer assim que do nada surgiu várias oportunidades. Eu não precisei Glória a Deus. desfazer da minha casa, das minhas coisas, para poder vir. O Senhor planejou tudo. Glória a E eu Deus. cheguei aqui, com 3 dias que estava aqui, compramos o nosso primeiro carro, né? Como todo mundo sabe, o Sim, imigrante sim. aqui compra primeiro um carro usado Para e poder tal, se conduzir, né? para poder se conduzir. E Conduzir eu para os tinha na lugares. minha cabeça que eu não ia conseguir escola para os meninos tão cedo, porque seria complicado. Mas já fui chegando, já fui conseguindo escola. Glória a E assim, Deus. um dia depois que os meus filhos já estavam matriculados, eu consegui um emprego, Glória a Deus. né? Consegui um emprego e estou trabalhando até hoje. Glória a Deus. Então, para simplificar, foi mais ou menos isso a minha história de chegar até aqui. Cara, glória a Deus, rapaz. Eu pensei que era uma questão da história da seu trajeto, mas na verdade tinha muito mais no seu coração. E eu tenho certeza que o Senhor preparou esse momento para edificar a vida de alguém, velho. Sim, Porque nessa história de que você tinha perdido um bebê, eu não sabia, entendeu? sim, Eu e a Ângela, a gente teve uma complicação na época da Ângela, e eu entendo que é porque a gente passou mesmo ali, velho. A Ângela nasceu e teve uma complicação descomunal lá, e a gente ficou ali mais ou menos ali quase um mês ali com a mão, entendeu? Com o coração na mão, quer dizer. sim, Então todo dia eles diziam, ah, talvez ela vai sobreviver e não vai. E muito interessante isso, velho, sempre quando os médicos eles dizem que talvez não vai dar certo, ah, talvez 50% de chance de você ter outro filho. Você teve depois desse dois. sim. Depois desse eu tive Ó, 2, um você vê, seguido do outro. você vê, né? E assim, igual vocês falaram, e claro que sofrimentos são diferentes. Sim, Os sofrimentos são diferentes. Vocês tiveram sim, uma sim, filha que teve uma complicação após o parto. sim, sim. Eu tive um filho que me foi levado. Poxa, Isso dói para uma mãe. dói, dói. Só que a parte de vocês é um testemunho de Sim, que a morte não levou sua filha e ela sim, está viva para a glória de Deus. sim. E a minha parte eu creio que lá no céu ainda vou ver o meu filho, Aham. pois ele Sim, existiu. sim. Mas é aquela coisa, a glória da segunda casa é maior do que a da Maior do que a primeira. primeira, né? Você Então, vê. eu tenho certeza que a vida do meu filho vai impactar a vida muito Glória a maior. Deus. E eu vou fazer parte disso, e eu faço parte disso. Porque eu creio que lá no futuro as pessoas vão falar, eu vejo Deus através Glória a dele, Deus. mas ele vai poder falar. Sem o apoio da minha família, não seria possível. E nós Glória a estamos Deus. aqui para isso, para auxiliar o projeto dele. Então eu vim debaixo de uma palavra. E eu Glória a tenho Deus. certeza, o meu filho, o Luan, né, de quem a gente está falando aqui, Aham. eu comecei a ver, eu já tinha essa palavra de Deus, mas eu comecei a dar muita atenção para ele, para as pequenas coisas. Ele é uma criança que com 8 meses ele já falava Aham. e não estava na escolinha ainda, com 1 ano ele já andava. Só que nesses 8 meses, ele presta muita atenção nos desenhos educativos, então ele falava certo, ele nunca falou igual um bebê, ele sempre falava assim, igual eu e você Aham. estamos conversando. Sim. Tinha facilidade de aprender outra língua, então falava, mãe, isso é assim, mãe, isso é assim. E se você falasse errado perto dele, ele, não, é assim. Eu falei, gente, esse menino é inteligente. Eu não posso desperdiçar a inteligência Sim. dele aqui. Eu tenho que fazer o que o Senhor me mandou. Eu tenho que levar ele para que as nações vejam. Glória a Deus. Ele usar a inteligência dele para aquilo que é do Senhor. Então, eu sempre tive isso na minha vida, de que a vida do meu filho é para ser usada em favor do reino. Glória a Deus, pra você ver, né? Rapaz, aí. É como a Ana também, né, velho? Falou, Senhor, se eu tiver o filho, eu vou te entregar. E bacana essa história, velho, porque é muito similar. É muito melhor. É muito similar. E você vinha aqui porque realmente nós vemos que aqui o estudo nessa questão acho que tem mais possibilidade para os jovens do que lá Sim, no, na nossa terra, infelizmente. Mas a realidade é essa, né? E você vinha para cá porque é para nesse objetivo. Por isso que Deus tem sempre um propósito, né, tem. cara? Deus tem sempre uma direção pra gente, sabe? Deus tem sempre algo estabelecido, né, velho? E só de você ter essa chama no seu coração e esse propósito de direcionar o seu filho, porque eu acredito, velho, que o evangelho é um padrão de continuidade, porque a gente só tem 70 anos aqui, velho. Sim, No máximo, né, 90, 100, e cansado.
Então, eu acredito que vale muito mais o que a gente semeia na vida dos nossos filhos do que a nossa própria vida, né, Exatamente. do nosso momento, porque eu acredito que é sempre um pai passando para o filho. Exatamente. E, claro, o nosso nome vai ser lembrado, porque Vai. quando a gente olha a palavra de Deus e a gente vê o Senhor falando sobre Abraão, ele faz Abraão, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nunca foi sobre uma nação específica, mas sobre uma descendência, sobre uma geração. Então, isso que você está dizendo do seu filho levar essa mensagem para o mundo, eu acredito que onde ele estiver inserido, quer seja na física, na medicina, quer seja no governo, ele vai estar inserido um filho de Deus ali para levar a mensagem do reino, entendeu? Exatamente. E quando o pastor fez essa revelação para mim, ele Aham, disse: não necessariamente ele vai ser um ministro. Eu vejo ele, aham, ele fez uma citação assim, eu vejo ele como o Kaká do futebol. aham. O Kaká, a pregação dele é a vida dele dentro Sim, de campo. Todo mundo que olha para o Kaká ali jogando, vê um homem que foi separado, um homem que cumpre o propósito, que sim, cumpre o caminho, que demonstra para o Senhor, é, demonstra para as pessoas que o Senhor é na vida dele, sim, que ele tá ali no meio da fama, da glória, sim. mas ele não perdeu a Não essência perdeu, dele, não perdeu. entende? Então, eu acredito que é sobre isso. Glória a Deus. Provavelmente meu filho talvez não possa, a gente não sabe os planos de Deus. Talvez ele não vai ser um pastor. Sim, sim, Talvez ele não vai ser um mensageiro, mas ele vai ser um mensageiro de boas sim, sim, notícias. sim, sim. Ainda mais Porque, nessa terra onde que eles não dão valor ao nome de sim, Deus. é Que verdade. nós aqui, se vocês não sabem, não sei se o nosso público hoje é só de brasileiros, as pessoas do Brasil que nos assistem, mas hoje você é praticamente odiado aqui se você fala um vai com Deus com alguém. Eles te respondem com outras 3 respostas não agradáveis. Entende? Se você fala com ele, se Deus quiser vai dar certo, eles já falam, se Deus quiser não, se você quiser. Deus não tem poder nenhum. Eles não entendem a nossa fé, eles não Não entende, entendem não entende, o que nos move. não E, entende. e ainda assim não entendem porque nós prosperamos tanto. Sim, sim, A sim. garra que nós temos. Eles olham a gente como uma figura do terceiro mundo, que Aham. chega aqui para roubar o que é deles e ainda fazer melhor que eles. Mas não. É a graça de Deus que está na nossa vida. Glória a Deus. Rapaz, nesse primeiro parágrafo aí, a gente está chegando no finalzinho do primeiro parágrafo aqui do Diz Saver. Rapaz, glória a Deus. Eu acredito que isso vai ser de muito proveito para mim, para a Andy, para todos vocês que também estão aí ouvindo, compartilhando desse podcast. E a gente vai finalizar esse primeiro parágrafo. Vamos ter outros vídeos como esse. Então, Laís, muito obrigado. Obrigada. Deus abençoe a sua vida, que você continue sendo cheio da presença do Senhor. Amém. É engraçado porque eu conversava com a Laísa lá no trabalho, né, que a gente trabalhou junto, e a gente sempre parava ali para falar do Senhor. E sempre vem algo, vem a gente, porque a gente já tá, sabe, nosso coração só tem isso. Eu acredito que é isso que a gente tem, mano. A gente não tem outra coisa, porque a gente só tem Jesus no coração. Claro. Então, como diz o ditado, a boca fala que o coração tá cheio, né? Eu acredito que é isso que a gente tem. Exatamente. E você que está aí, que essa mensagem possa edificar o seu coração. Continua compartilhando nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua presença e tamo junto. Que a bondade do Senhor acompanhe o seu coração. Jesus Savior, que a paz esteja contigo. Um abraço.